Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Pode Printar. Meu nome é Maurício Jorge, estou muito feliz com o convite do meu amigo Pacheco para dividir alguns episódios aqui e trazer temas relevantes para vocês que possam agregar na vida e na realidade de cada um que todos nós vivemos. Quero também agradecer os nossos patrocinadores, a Pão e Cia, a Açaiteria Mix, a Casa São Paulo, a Medic Mais, do Dr. Sérgio Arruda, a Academia PowerTech, Torquato Cobrança, Queijos Carol, doutora Nelly Lopes, cirurgiã dentista, Gesso e Cia, PowerWeb Rádio e Hora de Viajar. Bom, a pauta de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é sobre sucesso. Como nós olhamos para o sucesso, o que é o sucesso na nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, sou formado em psicologia e há 10 anos eu atendo pessoas de Cáceres e região. E eu vou dividir hoje o espaço com duas terapeutizadas que se tornaram amigas minhas, que vocês vão conhecer agora, que nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, sobre o que nós sabemos do que é sucesso e o que, às vezes, esse olhar desenfreado pelo sucesso, essa busca incansável pelo sucesso, faz com que algumas pessoas, geralmente, entram em alguns estados disfuncionais na vida. Como nós sabemos, né, existem o índice de ansiedade, depressão, é algo alarmante na nossa sociedade. Então hoje a gente quer agregar aqui com vocês, trazer um pouco, né, de conhecimento de tudo que a gente aprende dentro das técnicas terapêuticas, do desenvolvimento humano e trazer informação para vocês e espero que vocês gostem. Vou apresentar aqui as minhas queridas, né? Com vocês eu tenho aqui a Danisa Lopes. Olá, boa noite, pessoal. Sou Danisa, né? Sócia proprietária das farmácias Economize aqui de Cáceres. E espero agregar hoje, né? Com a nossa experiência de vida e de terapia. E também junto com a gente está a Regiane Paré. Boa noite, obrigada Maurício pelo Eu convite que agradeço. para esse assunto assim que eu estou lisonjeada, sucesso, né? A gente está aqui para falar sobre sucesso. Eu sou personal trainer, atuo há 4 anos como personal aqui na cidade e vamos aí conversar sobre isso, esse assunto muito interessante. Isso. É interessante a gente começar falando sobre o que seria um conceito de sucesso. Porque é até uma reflexão para todos vocês que estão ouvindo, né? O que significa o sucesso para você? Porque às vezes o que é sucesso para uma pessoa é diferente para outra, né? Sim. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E como que as pessoas às vezes se perdem no meio disso tudo. E a gente percebe muitas vezes histórias que não chegam até esse sucesso de pessoas que às vezes se sentem um fracasso, de pessoas que não conseguem prosperar na vida, que é algo que todo mundo hoje em dia quer, né? A gente busca um pouco se sentir feliz, se sentir realizado. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, né? O quanto que dentro da nossa experiência como ser humano, ah, nós precisamos sempre olhar para esse estado de realização. E quando nós falamos de sucesso, a gente está falando um pouco sobre isso, né, meninas? Exatamente. Eu queria que vocês contassem, vou começar com a Danisa aqui, como que é para você a sua história de empresária, de empreendedora, como foi para você, para o seu marido, que vocês trabalham juntos, né? Conta um pouco pra gente da história de vocês. Então, eu e o Maicon, quando nós nos casamos, a gente morava em Rondonópolis e lá a gente trabalhava para outras pessoas, né? A gente não era empresário ainda. E surgiu a oportunidade de a gente comprar uma farmácia em Campos de Julho. E a gente não tinha nada a perder, vamos. E fomos, com a cara e com a coragem. Eu caí de paraquedas no ramo farmacêutico, né? Porque eu não tenho nada a Você ver não com o ramo. trabalhava com farmácia? Não, o Maicon que é formado em farmácia, né? E só que aquela coisa, a gente só tinha isso pra fazer, né? Era uma oportunidade única e a gente teve que agarrar com unhas e dentes ali. E como eu não sabia de nada, eu caí de paraquedas, a gente meio que dividia as funções na loja, eu tive que aprender
correr atrás de conhecimento, estudar, pedir ajuda, orientação de pessoas que já estavam no ramo. E aí a gente foi seguindo, assim, devagar, né? Começamos só eu e ele na farmácia, eu e ele mais uma colaboradora. Uhum. E hoje a gente tá com 5 lojas e mais de Em 100 Cáceres e região. colaboradores. Isso, Cáceres e Campos de Julho. Como é, às vezes, olhar para esse início lá? Então, Você, o Maicon, uma colaboradora, hoje você disse tem em média mais ou menos 100 colaboradores, né? Uma rede, né, já bem conhecida na nossa cidade, em região. Como é a Danisa olhar para trás e falar assim, nossa, como tudo isso aconteceu? Como que é para você? E quando você me falou de sucesso, né? A live vai ser, o podcast vai ser sobre sucesso. Eu falei, gente, mas eu, né? Tipo, sucesso. Só que aí é o que você falou, é olhar lá pra trás. Então, assim, eu olhando lá da onde a gente veio, como a gente começou, hoje somos um sucesso, com certeza, né? E foi assim, é difícil porque antes eu não era terapeutizada, né, gente? Agora eu sou. Amém, Senhor. Obrigada. A gente entra em comparação, né? Sim. Então, assim, a gente começou muito pequeno. Eu lembro que a primeira vez, é até engraçado contar isso, a primeira feira de farmácia que a gente foi, a gente vendia muito pouco comparado com as outras farmácias. A gente só tinha uma loja, e aí, vamos pra feira? Vamos. E a gente chegou lá, a gente se sentiu um peixe fora d'água, porque só tinha gigante, né? Pessoas que vendiam milhões, e a gente lá vendendo 40 mil, assim, e meu Deus. E hoje a gente ir e, assim, tá no meio das pessoas grandes, né? Sucesso. É muito legal olhar Sim. pra trás. E você falou de uma coisa muito importante, Danisa, que as pessoas fazem muito e acaba drenando um pouco essa energia que nos leva ao sucesso, que é a comparação. Comparação. Exato. Né? A gente costuma sempre olhar para quem está lá na nossa frente, para quem são as pessoas de sucesso, né? Quem são as pessoas que nos inspiram. E aí a gente entra numa comparação, né? Eu costumo dizer assim, ó, que você tá lá no primeiro capítulo, segundo capítulo do livro do seu sucesso, e você tá olhando para pessoas que estão ali no 10º capítulo, né? No 15º, enfim. Então, quando a gente se compara, a gente percebe assim que nós não vivenciamos aquilo que aquelas pessoas passaram, né? Eu mesmo, quando eu falo assim sobre a minha trajetória, né? Quando as pessoas falam, eu também me peguei pensando nisso. Como que eu vou falar de sucesso? Que foi uma pauta que as pessoas nos pediram, né? E eu pensei assim, peraí, deixa eu olhar lá pra trás, há 10 anos, quando eu comecei, Sim. quando eu não tinha quase nada, quando eu tinha que atender as pessoas na casa delas, né? Não tinha consultório, não tinha um atendimento online, não tinha grupos, enfim. E a comparação era uma coisa que acontecia comigo também. E a comparação, ela meio que limita, né? Por que ela Isso. limita? Porque quando a pessoa se compara, ela não sabe a vida do outro. Ela não sabe o que o outro passou. Eu e o Maicon mesmo, a gente já faliu mais de 6 vezes. Então, assim, faliu uma vez, uma das falências, a gente foi lá pro zero, assim. Então, assim, a gente começou tudo de novo e tudo, porque você vai cometendo erros ao longo da sua jornada e você vai trabalhando aquilo. Opa, errei aqui, agora eu não posso mais errar assim, agora eu vou Sim. por esse lado. Você vai adquirindo O erro conhecimento. faz parte. Sim, Com certeza. você vai adquirindo conhecimento, amadurecimento, então você vai seguindo em frente, né? Eu acho engraçado que o pessoal olha pra gente e fala assim, nossa, mas vocês são tão jovens, os pais de vocês são ricos? Eu falo, não. Assim, o pessoal tem a impressão que a gente veio de família rica, mas pelo contrário, foi muita luta, muito trabalho para poder, foi quedas e levantares pra gente poder conseguir estar onde está hoje, graças a Deus, né? Existe uma frase do Freud que ele diz assim, né? Que de erro em erro o ser humano encontra a sua verdade. E quando a gente tá falando de sucesso, a gente tá falando de verdade também, né? De encontrar a nossa verdade, de algo que faz sentido pra nós, né? E você, Regiane, como é você olhar lá pra trás? Quantos anos já sendo personal aqui? Quase 4 anos. E eu vim do período da pandemia, né? Eu me reergui, me encontrei personal por conta que eu trabalhava numa empresa CLT, e aí veio a pandemia, fechou, desligamento, e o que eu faço agora? E aí, com o meu trabalho, que eu já vinha mostrado, algumas pessoas me procurou, e aí eu comecei a atender na pracinha. Gente, eu atendia, agora lembrando da trajetória, a gente lembra, agora a gente não engraçado, lembra. né? A gente olhar pra trás Tem e coisas ver, que a né? gente esquece que a gente fez. Eu lembro que eu atendia ali na frente daquela pracinha do quartel.
Fiz muita aula ali naquele espaço. E aí fui dando aulas em domicílio. E aí até a gente se firmar de volta depois, pós-pandemia, na academia. Então, olhar esse trajeto de tipo, e agora? O que eu vou fazer? E eu já tenho alguma coisa para fazer? Foi aquilo, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E aí eu comprei materiais e fui atendendo. Eu comprei halter, comprei anilhas, comprei barra e Foi colocava dando o seu jeito, né? e colocava no meu carro e ia atender. Sim. Então, assim, realmente, eu acho também a gente precisa tomar posse dessa nossa história. Porque às É vezes. muito bacana isso, né? Sim, porque a gente fala assim, nossa, eu falar de sucesso, sim. Olhar do que a gente já fez, o que a gente está conquistando e o que a gente está fazendo para se manter nesse sucesso. Então, isso também é muito importante para mim. Porque a gente caminha, a gente cria a nossa realidade atual, que a Sim. gente tá satisfeito, mas a gente quer mais. Né? A Sim. gente tá buscando mais. E é engraçado que a gente tá falando aqui de uma coisa que é interessante porque não existe limitação para o sucesso. Sim, sim. E o que eu percebo às vezes nas pessoas é que uma pessoa termina uma faculdade, termina um curso, ou é aquela coisa, né, gente? A felicidade é algo que é vendido para nós de uma maneira errada. Né? A gente nasce, vocês já sabem essa história, mas eu vou contar para vocês também. A gente nasce e por meio da criação dos nossos pais, a gente tem aquela coisa da felicidade ser algo estático. Eu vou formar, a mulher, né, vai ser mãe, vai ter a sua profissão, vai casar com um cara que vai ter carro, vai viajar uma vez. Enfim, aquele sonho que todo brasileiro, né, sonha. Só que quando a gente vai para essa realidade, né, o meu professor Paulo ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz assim: a vida, o mundo não é o colo da nossa mãe. Sim. Ou seja, a nossa fase adulta, onde a gente está olhando para esse crescimento, para esse sucesso, né, existem possibilidades, mas também existe um olhar que às vezes te limita. Sim. Né? Que é um olhar que acontece muitas vezes com as pessoas. Existe uma analogia bem interessante disso tudo, que fala assim, que todo ser humano, ele precisa chegar a um topo de uma montanha, né? E quando a gente pensa que a gente está ali embaixo, ali, olhando lá para o alto de uma montanha, o que a gente olha lá para cima? O que a gente vê, né? Vê uma luz do sol, isso atrai uma curiosidade. E ali em cima tá o nosso sucesso. Tá os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo que de uma maneira subjetiva às vezes é importante para um e não é tão importante para o outro, né? Hoje em dia essas caixinhas sociais, né, estão sendo quebradas, né? Eu falo graças a Deus, né? As pessoas estão olhando para a sua própria vida e estão percebendo isso. Então essas pessoas, assim como nós todos que vivemos, né, a gente está ali, a gente inicia essa vida adulta um pouco madura, ou às vezes nem tanto, né? Porque a gente começa isso numa fase de juventude, né? Então a gente olha lá pro pico lá daquela montanha e a gente diz assim: será que eu consigo subir? Será que isso é tão importante para mim? E hoje em dia a gente interage com muitas pessoas que elas olham para esse sonho, só que elas não têm essa motivação, essa disciplina, essa força de seguir. O que vocês acham para você? Você falou num ponto que eu acho muito interessante, que tem a ver até com o seu trabalho, Regi. O que é força para você? O que seria uma força que fez você olhar para cima dessa montanha e perceber assim, eu quero chegar lá? Vários fatores, né? A mudança de vida, principalmente, né? Onde eu me encontrava e o que eu queria ser. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, agora eu vou ser personal, então eu vou ser a personal. E eu busquei isso. Então, de várias maneiras, eu usei as ferramentas que eu tinha em cada momento que eu estou. Isso é muito importante, você usar aquilo que você tem. Porque muita gente não começa, às vezes, um trabalho por não ter aquilo que ele já sonhava. Né? E não começa com aquilo que tem ali, de que de fato dá para ser o seu próprio início. Isso. E acaba que a gente vai sendo motivado no dia a dia e gostar daquilo que se faz. Eu amo o que eu faço, eu me encontrei. Eu lembro que eu estava comentando com uma aluna minha essa semana que eu trabalhava no CLT e eu trabalhava com professora de ginástica. E aí eu chegava, saía às 5h30, dava aula para as empresas de ginástica laboral. E aí eu chegava com a energia lá em cima e o pessoal no escritório tava cri, cri, e eu chegava lá querendo conversar e falar, não sei o quê. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Incomodava as pessoas? Essa energia incomoda, né? É um preço do sucesso. Exatamente. Incomodar as pessoas, não é? Exatamente. E aí vem a terapia para você parar de importar com isso. Isso. Né? E aí são os dos pontos. Maurício sabe disso, que a minha carreira profissional, o início dela, o pontapé,
foi eu procurando terapia e me reafirmar Sim. como profissional. Porque eu lembro da nossa primeira terapia, que era o que que você veio fazer aqui? Isso. A pergunta clássica. É. Você falava isso. E aí eu fui lá e respondi. Eu quero me reafirmar. Eu quero saber o que eu vou fazer. Sim. E aí, Olha. nessa subida para essa montanha, né, a gente tem que renunciar a muita coisa, né, Danisa? Muita coisa. Qual que foram as renúncias que você e o Maico tiveram no meio desse trajeto de subir essa montanha para hoje aí estar num nível de topo das farmácias aqui em Cáceres e região? Graças a Deus, né? E Mas aos seus assim, esforços. são muitas renúncias, né? É igual ela falando assim, né? Não, porque eu queria me reafirmar. Gente, eu comecei de paraquedas. É porque eu não tinha outra opção. Eu não tinha. Eu tinha que fazer farmácia dar certo, eu Você e o queria que Maicon. dar certo em alguma coisa, É. independente do que fosse. Porque é igual você falou, a nossa sociedade, né? Você tem que seguir um patamar ali. E eu não formei, eu não tenho nenhuma graduação. Eu comecei pedagogia, que eu dava aula, né? Dei aula durante 8 anos, Totalmente adorava. diferente, né? Nada a ver, mas eu adorava dar aula. E quando eu casei e Ela gosta de mudei. mexer com pessoas, né? Eu Parece. adoro, né? E aí eu mudei pro Mato Grosso, casei e vim morar pro Mato Grosso. E onde eu fui morar, eu dava aula em colégio particular, né? Se pagava muito mal o professor. Daí eu falei, cara, o professor trabalha pra caramba, leva muito serviço pra Sim, casa. Não compensa eu ficar como professora, é melhor eu ir trabalhar de outra coisa. E aí eu tive inúmeros empregos. Enfim, aí quando a gente foi aí em Rondonópolis, eu fazia engenharia civil. Quando aparecer essa oportunidade em Campos de Julho, quando apareceria outra oportunidade dessa, de comprar uma farmácia sem dinheiro nenhum pra pagar com o lucro dela? Não ia aparecer. Eu falei pro Maicon, o que a gente tem a perder? Nada, vamos. Aí tranquei meu curso de engenharia civil e a gente foi. E assim, Campos de Julho é uma cidade distante, então não tinha como eu voltar a fazer faculdade, nada. Então, assim, eu tive que buscar conhecimento na área sem ser da área e sendo julgada a todo momento. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você é formada? Não, não sou. Já te olham assim. E aí, hoje, é o que você falou, que às vezes, se você esquece um pouco o outro, igual eu não tinha essa opção. Eu tinha que fazer dar certo. Então, eu fui atrás de conhecimento. E hoje eu vendo eu, sem conhecimento e assessorando outras pessoas, sabe? Os colegas de farmácia às vezes ligam: nossa, como que você fez isso? Como que você faz aquilo? E aí eu falo: olha, é mérito meu mesmo, né? Sim. Foi de buscar conhecimento, foi de estudar, foi de humildade, de ver alguém maior que eu e falar: e aí, É. como que você fez? Me ajuda? Nossa, eu tô passando por essa dificuldade, você consegue me ajudar? E foi aí que a gente foi crescendo, né? A E humildade, renúncias. ela abre muitas portas pra gente, né? Sim. E renúncia, eu e o Maicon lembrando esses dias, né? Que a gente andava com os cachorros 11h30, meia-noite, porque era o horário que a gente chegava em casa. Então, nós éramos os primeiros a chegar na loja e os últimos a sair, porque só tinha gente. Então, assim, essa parte da vida ninguém acompanhou. Só nós Sim. dois mesmo, né? E Deus, assim, que acompanhou. Então, renúncias foram várias, né? De sair, de viajar até o negócio dar certo, foram várias renúncias, né? E hoje as pessoas têm uma dificuldade, né? Por exemplo, mas eu vou deixar meu pai, minha mãe, por exemplo, eu deixei minha família inteira, meus amigos, né? Eu fiquei muito tempo sem poder. Eu via meus pais uma vez por ano, quando dava. Então, assim, Caramba. tiveram várias renúncias, né? Até a questão de planejamento, né? Quanto que a gente vai ter filho, tudo isso foi tudo muito planejado devido à situação do momento, né? Sim. E o interessante também é a gente pensar assim, né? Que quando a gente tá nessa subida, a gente tá conversando aqui, parece que eu tô revendo minha história aqui, sabe? Quando a gente tá subindo e a gente falou de pessoas que às vezes fracassam, às vezes erram e param nessa subida, É. né? E não conseguem dar uma continuidade, que é o que a gente fala hoje em dia em várias áreas, né? Duas forças importantes para um ser humano crescer, né? Motivação e disciplina. Que motivação é o quê? Um motivo que nos gera a agir, é um motivo que gera uma ação. E disciplina mesmo nesses dias que foram dias dolorosos, que são dias que a gente precisa se esforçar um pouco mais, se sacrificar, mas a gente sabe que existe um ponto, né, um lugar onde a gente quer chegar e isso é muito importante para cada um de nós, né? E se isso não for tão importante, é por isso que eu falo que a gente tem que ter bem definido o que a gente quer na nossa vida, que senão a gente se perde. Eu ia Não é? falar isso agora. É a questão do propósito, meta, objetivo, né? Seja qual for o nome. Mas se você tiver aquilo bem estabelecido, você tiver autoconhecimento para você saber do seu potencial, que muitas vezes
eu também, no início, eu falava, será que eu dou conta? Sim, Às a vezes eu gente fica deixei de perdido. Eu acho fazer que muita isso passa, coisa. eu acho que isso passa pela cabeça de todo mundo. É, mas- Será que eu dou conta? Mas Exato. você sabe disso, antes da terapia eu deixei de fazer muita coisa. Sim. Por desacreditar em mim. Uhum. Então, assim, isso acontece muito. Às vezes as pessoas desistem e falam, cara, já deu errado aqui, eu não vou conseguir. Eu vou pro outro lado. É o que eu coloco sempre, né? Você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Exato. A gente espera muito isso das pessoas. E é o que eu disse um pouco ali na frente, né? Que como a gente teve isso, eu falo bem de sistema, viu, gente? Esse é o primeiro episódio que vocês estão vendo comigo, mas a gente ainda vai chegar nesse assunto de pai e mãe. Que é muito importante e tem tudo a ver com sucesso, né? Então, desde essa criação que a gente teve dos nossos pais conseguirem dar, né, da forma deles, o que eles podiam dar para cada um de nós, a gente foi tomando tudo isso e tendo a vontade de ser esse sucesso. Até porque para dar orgulho, né? Sim, Para sim. para os nossos pais ou para quem fez a figura dos nossos pais. Sempre o sucesso tem vínculo com pessoas que nós amamos. Isso é muito interessante, né? Isso é muito lindo. Sim. Dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada em que a gente inicia ali no topo no pé dessa montanha, a gente vai subindo, existem duas fases que são muito importantes, né? Que é essa fase da subida, onde a gente vai cair, a gente vai quebrar nossa cara, a gente às vezes vai confiar em pessoas que às vezes não deviam ser confiados. Enfim, a gente vai incomodar muita gente, Sim. né? Eu atendi esses dias uma pessoa que ela me procurou e disse assim que ela estava incomodando as pessoas porque ela postava nos stories dela que ela tomava sempre em taças. E eu disse assim, meu Deus, mas você vai incomodar com as pessoas porque estão por conta de uma taça, né? Então, Aham. imagina o tanto que as pessoas se incomodam com outras coisas. Então, tipo, você não pode ter um carro melhor do que o outro, você não pode ter uma casa. Então, assim, o quanto que como que isso chega para cada um de vocês que estão ouvindo, né? Você se incomoda tanto com o que as pessoas falam sobre vocês? Porque, gente, quando as pessoas estão falando de algo, é porque esse algo tá dando certo. Exato. Ninguém fala do que não tá dando certo. Então, se você percebe que estão falando de algo que você está fazendo, que você está buscando, você está no caminho certo. Coloque isso na sua cabeça. E isso tudo traz essa renúncia. Do que é a renúncia principal? De você acreditar em você e esquecer um pouco a opinião dos outros. Isso não é ignorância, né? Isso é você ter um foco pro que realmente você acredita que é importante para você e na sua vida. E aí sim você consegue chegar ali naquele topo da sua montanha, né? E como se diz, né? Olhar para esse sucesso, sentir esse sucesso, ser esse sucesso e se sentir realizado. Que é isso que todos nós buscamos. Porque essa tal felicidade que a gente busca é algo que foi vendido pra gente desde criança. Só que a Verdade. felicidade, ela não consiste Água ainda? em estar, às vezes, como a gente pensava, né? Em ter coisas, né? E a felicidade também é relativa, né? Sim. Às vezes o que traz felicidade pra mim não traz pra ela, e vice-versa, né? Não vai ser o mesmo motivo pra Sim. todo mundo. É algo subjetivo, né? É. É isso que eu falo que uma das coisas que as pessoas se perdem hoje na vida. Porque eu olho muito para a trajetória do outro, mas eu não percebo se aquele caminho que aquela pessoa tá fazendo faz sentido para mim. Porque se eu gosto de treinar, mas se eu olho para a Paré e penso assim, nossa, eu quero ser igual a ela, eu não vou ser o que o Maurício veio para ser. Pra ser. Porque cada um de nós veio para ser algo, né? E a gente precisa entender e saber o que é esse algo que eu vim fazer. E isso tá tudo dentro da gente. Esse estado de sucesso, de realização, de felicidade, que é sempre algo que o ser humano está buscando, está olhando, sim. A gente pode perceber isso, né? E é muito triste às vezes quando nós olhamos para pessoas que têm capacidades, que têm potencial e se limitam. Nossa, eu vejo muito isso. As A gente pessoas... troca ideia, né? Assim, igual eu, que tem muitos funcionários novos, assim, né? Tem colaborador de 19, 20 anos. E você vê você vê que a pessoa leva jeito, que a pessoa tem um futuro brilhante e a Mas pessoa, ela se perde. ela mesma não se enxerga e se perde ali no São no as processo. crenças, né? E Às uma vezes... coisa que eu acrescento nessa fala que você falou, Maurício, nessa trajetória, é você se reafirmar quem você é. Sim. Se você sabe quem é o Maurício, você sabe quem é a Danise, sabe quem é a Regiane, com os erros, com os acertos, e a gente segue. E eu vou conseguir a minha montanha. Sim. Porque senão eu vou ficar olhando pra montanha do outro, vou patinar e eu não vou sair do lugar. Isso acontece com muita gente. Sim. Porque ela tá interessada no trabalho do outro, ela
ela tá interessada no carro do outro, no trabalho, no relacionamento do outro. E aí, né? E aí ela acaba de olhar pra própria vida. Sim. Né? Cultivar e ter a própria história. E é engraçado que essas pessoas é que elas querem ser mais vistas pelo outro, né? Ela quer que o outro faça algo por ela. Ela quer se sentir sucesso, mas ela quer que o outro ajuda, que as coisas começam. E não coloca a mão na massa, né? Porque quando a gente fala até de motivação, que é uma das forças necessárias, a gente tá falando da nossa própria ação, de realizar algo, né? Que é a mesma coisa de um sonho. Um sonho, ele existe, mas ele se torna realidade dentro das suas próprias capacidades. E a, Se e a você não tem desculpa, né? Ah, mas é porque eu não tenho isso. Ah, mas é porque eu não estou igual você. É porque eu moro em tal lugar. Sim. Né? A desculpa e a culpa, né? A culpa é sempre da ocasião, de alguém, Do momento, né? E não, é fazer com o que você tem ali, é você ser feliz, você buscar sucesso com o que Sim. você tem, igual a Rede falou. O que eu tinha para aquele momento era aquilo ali. Peguei Sim. meus materiais, botei dentro do carro e ia embora. Sim. As pessoas usam muito isso, se comparam e já se justifica, ah, mas eu não faço isso Porque eu não tenho isso, eu não tive isso, eu não tenho esse tempo. É verdade. Desse jeito. É igual quando as pessoas falam muito de questão de rotina, né? A gente que trabalha também com o Instagram, enfim, levando os nossos serviços para os nossos seguidores, né? Eu percebo assim, ah, mas você tem tempo. Mas você... Não, eu adquiri uma qualidade de vida. Para mim, para eu hoje... Consegui né? administrar esse tempo. Isso. Mas antes disso, eu tive que me sacrificar um pouco mais, né? Para hoje estar ali no topinho da minha montanha, né? Que é essa segunda parte que eu falo que se sustentar no sucesso é algo dificultoso também, é um desafio. Primeiro, porque hoje em dia tem muitas pessoas que são como se fossem meteoros, né? Elas sobem e ao mesmo tempo elas descem, né? Se deslumbram e às vezes descem. E algumas pessoas conseguem se sustentar nesse lugar, né? Muitas pessoas não conseguem chegar lá, por quê? Porque querem esse resultado com muita rapidez. Né? Para algumas pessoas podem ser um pouco mais longo, para outro um tempo mais curto, é relativo. Né? Mas como a gente está dizendo, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua vida. Tem um amigo meu que diz isso, né? Quando ele fala de que as pessoas falam das outras, ele fala: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E eu sempre é tão lembro. difícil para as pessoas entenderem. Não é? E aí o tempo que você perde da sua energia, do seu tempo, de tudo, né? Focando no outro, falando do outro, é o tempo que você poderia estar fazendo algo buscando, por você, né? E dentro desse, quando a gente chega ali naquele platô, ali de chegar no topo de uma montanha, e a gente admira, né? Toda aquela paisagem, a gente diz, meu Deus, eu consegui. Né? Isso é maravilhoso, isso expande a gente por dentro, não é? Muito. Se sentir realizado, eu vejo assim que é uma das coisas mais maravilhosas assim que a vida nos dá a oportunidade. Vocês como mães, né, devem ter se sentido assim, né, num estado de realização, muito. né? Tremendo. Nossa, eu para falar agora desse estado, recém-mãe, né, é muito bom e conciliar isso que a gente tá falando, profissional, junto com o ser Porque a mulher mãe. tem disso, né? Vocês têm que ser mãe, vocês têm que ser esposa, vocês têm que ser profissionais. E eu tô nova nessa caminhada. Vocês têm que estarem bonitas. Tô nova aí nessa caminhada aí, entendeu? Mas é muito interessante também ter trocado muita ideia antes com as minhas alunas mães. E realmente não é fácil, gente. Não é fácil, entendeu? Mas é possível. Mas é possível. Mas não é fácil. Sim, mas as coisas mais fácil, maravilhosas da vida não são fáceis, são gente. fáceis. Exatamente. Existe um grau de dificuldade. Não é impossível, mas é difícil. Mas compensa? Demais. Muito. Demais. Muito. É o que eu falo, né? Às vezes a gente tem que olhar para esse resultado. Esse resultado, ele é positivo, Sim. né? E quando a gente fala desse sucesso, quando a gente chega lá, tem uma coisa que é muito interessante. Duas, na realidade. Primeiro, a inovação. Né? A Danisa que trabalha aí tá nessa questão de comércio, de competitividade. Como que é pra você? A cabeça dela, a gente que conhece ela um pouco sabe, né? Fica borbulhando de ideias. Cada mês tem Ela um tá aqui, evento, ela já tá pensando em outra coisa. Ela já quer montar até um podcast pra ela. Convida a gente, viu, Dani? Pode deixar, vou convidar. Não, ó, já vou fazer um merchan aqui. Mês das Mães agora vão ter vários podcasts com as mãezinhas clientes lá da loja. Então, o sucesso, eu acredito que tá super interligado com inovação,
né? Porque assim, gente, o mundo muda, as coisas evoluem. Então, se você não acompanha, você fica pra trás. O mundo tá assim, né? E você tem que acompanhar, senão você vai ficar pra trás. Então, assim, pra melhorar, ter sucesso, tem que ir inovando, né? E eu e o Maicon, igual eu até postei essa semana, né? O hiperfoco do Maicon é farmácia, o principal hiperfoco dele. Então, o Maicon, ele vive, ele respira, a gente até briga porque ele só fala de farmácia. Enfim. Então, a gente vive muito isso. Então, qualquer coisa que eu ver, eu tô aqui, aí eu vejo uma coisa e falo, acho que eu posso fazer não sei o que, não sei o que. Mas pra quê? A inovação, ela atrai olhares, né? Ela chama a atenção. Sim. Então, Novos públicos. E eu também acho que manter a qualidade. Manter a qualidade Boa, junto Rê. com a inovação. Porque é você conquistar novos olhares, mas você manter os antigos, que é isso que eu acho mais difícil. é muito difícil. Né? Eu acho que às Muito. vezes, sabe o que as pessoas se perdem na inovação? Que eles tiram um pouco da essência e E querem aí ficar faz- fantasiando muitas coisas. Exatamente. E aí perde um pouco do foco, né? Que qualidade é muito importante Sim, nisso, porque a dentro gente dos nossos busca serviços, né? exatamente em cada um aqui na sua área, dentro do seu produto, a gente procura qualidade, né? E Claro. claro que a gente também tem que chamar novos olhares, manter a inovação, trazer novos... o que tá na atualidade, chama isso pra nós também. Então, a gente tem que trazer isso pro nosso serviço, mas o primordial pra isso tudo, pra mim também, é manter a qualidade. Sim, e é por isso que é tão importante você ter um objetivo e os valores muito bem pré-estabelecidos. Sim, princípios Você e não valores, ter né? isso, pra você ter muito firmado isso. Isso eu acredito até que na vida pessoal também. Sim, Você sim. ter um negócio muito bem estruturado pra você não se perder, pra você inovar, pra você buscar melhorar, mas você não perder a sua essência lá. E é bastante difícil. E quando Vigília a constante. gente... Uma das coisas também que eu gosto sempre de frisar é o quanto que isso nos traz autenticidade, né? Que a gente vai se conhecendo cada vez mais. Tem uma frase do Jung que ele diz, né? Que o ser humano ele se transforma naquilo que ele deseja. E eu acho isso muito forte. Na hora que a gente tava pensando em sucesso, eu pensei nisso. Eu falei, cara, é exatamente isso. Tipo, ó, a Gisele Bündchen, ela se tornou a Gisele Bündchen, né? Os grandes atletas, os grandes, às vezes, os grandes cantores, os grandes artistas, eles se tornaram algo. Ou seja, eles fizeram tudo isso que a gente tá falando. Né? Eles renunciaram de muita coisa, eles tiveram que se motivar, eles tiveram que se esforçar, eles tiveram o caminho deles e sempre olhando para esse caminho. Ao invés de... E isso tudo vai gerando muita personalidade nas pessoas. Ou seja, por quê? Porque você vai se conhecendo. E aí, o que é importante? Às vezes, você tá no seu caminho e você tá acompanhando pessoas ou tá dentro de situações que não estão te favorecendo. Em ambientes. E você poderia estar num ambiente que poderia estar te agregando, né? Levando um pouco mais ali do seu conhecimento, da sua própria história, de tudo que você pode passar e agregar na vida do outro. Porque tudo isso é algo que se une, né? É um vínculo, né? Um vai agregando com o outro e todo mundo vai crescendo no meio disso tudo. Porque tá todo mundo ali na mesma direção, né? Hoje mesmo eu tava conversando com a Núbia e a gente comentando aquela frase icônica que todos os pais falam, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E é muito real, né? Hoje a gente escuta isso há quanto tempo? E é real. Se você anda com pessoas que só pensam em projetos, em crescimento e tudo, se você vai naquela vibe ali. Isso. Agora, até nossas conversas, tá? Inclusive, pessoas que falam que a gente só conversa na academia, sim, são projetos, entendeu? A gente troca fala da gente. ideia. É o nosso momento terapêutico, é verdade. Outras pessoas vão se identificar nesse momento. Quase um divã ali depois que a gente sofre. Não corta isso. Não pode cortar isso. Coloca isso, por favor. Porque a gente são pessoas, situações, às vezes a gente troca uma ideia que fala, cara, era isso que eu precisava escutar agora pra encaixar e tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, onde a gente vai, onde a gente frequenta, com quem a gente conversa, com quem a gente abre a vida da gente, né? Isso é muito importante. E às vezes, lá atrás, a Tem Dalisa lá muito de coleguinha trás. cuidando da nossa vida, né? Isso eu até gosto. Cuida da São minha seus vida, fãs? gente. São Me seus tem fãs? aqui. Vai lá na farmácia. Não corta não. Ajuda aí, amiga, não mexendo. Mas é essa a questão. A gente tem que, o tempo inteiro, tá se vigiando, né? Sim. Em tudo, né? Na parte pessoal, profissional, porque você
quanto mais você fala sobre o seu objetivo, sobre o seu propósito, mais ele cresce, né? Quanto mais foco você coloca, mais ele cresce. O nosso presidente da franquia, ele usa uma frase, é muito real, né? Tudo que você foca, cresce. Se você foca no problema, vai crescer o problema. Exatamente. Se você foca no sucesso, vai crescer o sucesso. E você falou de uma Foca coisa que em eu mim, gosto gente. muito de falar, até em sessão terapêutica, vocês sabem disso, que é a questão do problema, como nós enfrentamos os problemas que acontecem na nossa vida. E o problema também tem a ver com essa questão da criação. Porque quando a gente era criança, o pai chegava, tipo assim, não mexe com seu pai porque ele tá cheio de problema. A mãe que não sei o que, agora eu não posso te dar atenção porque eu tô com problema. Então, o que a gente internaliza? Que problema é algo ruim, é algo difícil. Problema é de gente adulta, né? Gente adulta. E aí, a gente desconstrói essa noção de problema pensando assim, que o problema, na realidade, é uma oportunidade de crescimento. Consta, sempre. Porque nessa trajetória de sucesso, vão existir N problemas pra gente enfrentar, né? E o que a gente mais trabalha em sessão é isso, como lidar com esses problemas. Sim. O Wilton, meu marido, ele fala muito isso, tá? A pessoa fala, tá, mas como que a gente vai resolver? Isso. Tá, mas me dá uma solução. Me dá uma solução pra isso, porque a gente fica remoendo. Não, vamos resolver. Resolver o problema. Pra tudo tem uma solução. E tem pessoas que sabem reclamar, né? E aí você encontra a pessoa depois de 2 semanas, ela continua reclamando lá e não achou nenhuma solução. Mas a pessoa tá tão focada ali no problema. A pessoa tá tão focada em reclamar, que ela esquece de focar em buscar uma solução pra aquele problema. Ah, mas não tem jeito. Tem, gente. Pra tudo tem um jeito. Pra tudo tem um jeito. Pra tudo tem uma solução. Sim. É verdade. E é engraçado, né, que quando a gente estuda um pouco mais sistemicamente falando sobre sucesso, que a gente entra numa parte mais terapêutica, né, a gente percebe que o nosso primeiro sucesso, né, nós já somos sucesso, né, o Bert, ele fala essa frase que eu acho muito interessante, porque nós estamos vivos, nós já somos sucesso, porque o nosso primeiro êxito do sucesso é o nosso nascimento. Já pararam para pensar nisso? Que o seu primeiro êxito é o seu próprio nascimento, por quê? Tem muitas pessoas que não nascem na corridinha ali para os espermatozoides, tem milhões que não conseguem chegar ao alvo, né? E aí depois desse primeiro sucesso, que é o nosso nascimento, é esse contato, nosso primeiro contato com a nossa mãe, que foi a primeira pessoa que disse o sim para a nossa vida, né? A nossa riqueza, por isso que eu comecei falando com vocês, né, para contar um pouco da nossa história, essa é a nossa maior riqueza. O dinheiro, né? As pessoas falam, Maurício, não gosta de... Não, eu adoro dinheiro, gente. Mas o dinheiro é uma consequência de tudo isso que a gente tá falando pra vocês. Se vocês olharem pro sucesso pensando somente no dinheiro, desculpem, vocês vão fraquejar. Agora, se vocês quiserem ser sucesso, se vocês olharem pro propósito, se vocês verem como vocês transformam a vida das pessoas, o que vocês levam pra essas pessoas, aí você vai ser sucesso. E aí, consequência disso, você vai ter dinheiro, porque você vai ser bem pago, você vai ser remunerado para isso, né? Então, dentro disso tudo, a gente observa que o quê? Que esse vínculo com a nossa mãe, né? Que eu ia falar, óbvio, de maternidade com elas, né? Que eu não sou mãe, mas eu tenho a minha mãe, que eu amo muito, né? Mas, assim, a maternidade é um dos grandes êxitos, porque a vida é o sucesso, né? E vocês geraram vidas, Sim. né? Como que é pra vocês o vínculo com a sua mãe, Danisa? Eita! Então, com a minha mãe, eu sempre admirei muito a minha mãe, né? Questão assim, que ela sempre trabalhou muito, né? Durante uma boa parte da vida dela, ela abdicou de coisas pra ela, pra dar coisas melhores pra gente. Ó, tá assim. vendo que ela falou uma coisa da mãe dela que ela fez também. Olha o exemplo. Sim. E aí, eu nunca escutei a minha mãe reclamar de trabalhar muito, de reclamar de ter que acordar cedo, de, né, eu trabalho o dia inteiro. Não, então eu sempre admirei minha mãe muito por isso, assim, de ser guerreira, de correr atrás. A força dela. A força dela, isso, exatamente. Uhum. E você, Rê? É muito forte. Eu costumo falar que até minha irmã, às vezes, não sabia de coisas que a minha mãe sabe. Minha parceira, eu divido tudo com ela. Hoje mesmo, antes de vir no podcast, eu nem tinha comentado com ela. E ela, filha, eu vi no seu Instagram o negócio do podcast. E aí ela começou a falar palavras de afirmações, que você é guerreira. Você fala lá, eu quero assistir. Ela é a primeira a acreditar em mim.
ela é a primeira, a minha Isso é força. maravilhoso, né? E ela me enxerga de uma maneira que eu acho linda de ver, assim, que ela fala assim, você consegue, minha filha, você é forte. Ela fala todas essas coisas, é meu apoio. Minha mãe, a relação, nossa, é muito boa. E o nosso terceiro êxito de sucesso dando continuidade, né? O primeiro é o nascimento, o segundo esse vínculo que a gente tem com a nossa mãe, e o terceiro é com o pai, né? O que você diria desse vínculo seu com o seu pai? Vixe. Então, esse vínculo é mais forte de emocional, assim, eu tenho mais com meu pai, né? Porque... Vocês acham que a mulher tem um pouco mesmo disso, de olhar pra figura do pai, assim, porque você é mãe de um casal, né? Você percebe isso com seus filhos? Muito. A Manu já começou, antes nem tanto, mas agora ela já começou mais do lado do pai dela. Eu era muito ligada com meu pai, né? Mas é igual falando, minha mãe trabalhava muito, então a minha mãe e o meu pai, a gente tinha, entre aspas, pouco contato com ele, mas o pouco contato que tinha com ele, ele fazia questão de ser de qualidade. Então, a gente passava pouco tempo com ele durante a semana, mas... Tempo de qualidade é sucesso pra você, né? Muito. Pra mim também, pra você. Sim, com certeza. Muito. E aí o meu pai, igual todos os domingos, ele tirava o domingo dele, que era o único dia de folga dele, pra brincar com a gente. De brincar, de sentar e brincar de casinha, e brincar do que a gente quisesse brincar. Então, eu sempre fui muito mais ligada ao meu pai. O meu pai, ele era mais carinhoso comigo. Meu pai, Minha mãe era mais durona, acho que é a forma como foi criada, né? Medo da gente desviar, aquela coisa, tem que ser. E o meu pai já era mais de conversar, de entender, de escutar, né? Eu tenho muito problema, né? Que eu não era muito escutada pela minha mãe. Mas o meu pai, o contrário, ele sempre foi. Então, assim, eu sou muito ligada ao meu pai. Até a minha mãe brinca, você puxa o saco do seu pai. Não é que eu puxo o saco, mas é porque o vínculo que eu... Não, o vínculo que eu... Que foi criado, né? Ele foi mais forte, né? Sempre tem uma pessoa que a gente diz, né, que é a nossa pessoa preferida, né? Não fala isso, né? Mas minha filha, ela vai morrer. Não, eu amo os dois igual. Só que... E ela sabe disso. Ela fala, você puxa saco, mas não Mas o amor é meio que diferente, não é? Sim, não é que ama um mais o outro. Não, é igual. Nossa, eu faço tudo pela minha mãe. Eu morro pela minha mãe. Quando a gente fala da pessoa preferida, é porque existe muita identificação. Isso também, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu sou igual ao meu pai, ou eu sou igual ao meu mãe. Então, sempre vai ter uma identificação. Eu sou chata igual ao meu pai, eu sou nervosa igual ao meu pai. E você, Rê, o que você falaria do seu pai? Trabalho, muito trabalho. Assim, quando eu falo dele, assim, essa coisa do trabalho duro é o meu pai. Assim, o contato mais afetivo eu tenho com a minha mãe, como eu acabei de falar, né? A coisa do acreditar em mim, ser mais expressiva, ela falar. Meu pai tem a coisa mais durona, mais fechada. Até comentei com o Danilo esses dias, né? Que ele foi viajar. Te amo, pai. Te amo. O pai tem uma dificuldade, né? Às vezes de falar. Mas assim... Meu pai também tem. Eu falo pro meu pai todos os dias. Pai, eu te amo, eu te amo. E ele nunca me responde, eu te amo. Faz assim, viu? Ele só manda uma joinha. Meu pai agora, depois do acampamento, começou... Tchau. Mas assim, tem essa coisa assim, mas é aquilo que a gente fala. É o que ele tem pra oferecer, a maneira dele, a gente não precisa ficar cobrando isso. Eu tô falando isso com vocês, pessoal, porque assim, a gente sabe que nem toda criação é fácil. E o que a gente tá falando aqui são pontos da nossa criação, né, que é o que a gente sente em relação a tudo isso, mas que todos nós também passamos umas dificuldades, né? A gente não romantiza nada, né? Nem aqui, nem em terapia, enfim. Mas a importância que tem dessa relação, né? Pra gente falar de sucesso, a gente tem que agradecer de onde a gente veio. Com certeza. Que foi do nosso pai e da nossa mãe, porque todos nós viemos pra Terra e somos filhos de alguém. A única coisa no mundo que nós somos iguais é isso. Todo mundo tem um pai ou uma mãe. Independente se teve um abandono, independente se teve... Enfim, várias coisas que a gente sabe que socialmente existem, né? O seu pai e a sua mãe te deram vida. Sem essas duas pessoas, você não seria você biologicamente, psicologicamente, geneticamente. Hoje em dia a gente percebe até na epigenética, que é uma coisa que as constelações estão vendo, que a gente pega os comportamentos transgeracionais de pessoas que a gente até desconhece por conta das células que vêm. Então, a gente já herda alguma coisa. A gente não herda só dinheiro, não, ou dívidas. A gente herda também muitas outras coisas, porque esse é o lugar de onde a gente vem, é o lugar de onde a gente pertence. E falar de sucesso e não falar dessa relação, né, seria até incoerente
da minha parte, eu acho que da parte de vocês também, por já entenderem um pouco disso. E o que é interessante, os nossos pais, eles nos deram tudo que eles podiam, da forma deles. É claro que nem sempre aquela criança, ela queria que fosse de uma outra maneira. Querer, a gente quer um monte de coisa que a nossa vida fosse diferente. Fosse diferente na realidade, que fosse do nosso jeito. Mas não do jeito que as pessoas podem nos dar, né? Então, geralmente, essas pessoas que estão ali no início da montanha e eles não percebem o seu próprio crescimento, eles não acreditam, é que na realidade eles estão num julgamento lá atrás, Olhando pra trás. olhando pro pai e pra mãe. E muitas pessoas que a gente conhece hoje em dia, que falam, né, a culpa foi da minha mãe, a culpa é do meu pai. Não, ninguém tem culpa de nada, nem você. Não, é até engraçado, porque assim, depois que a gente começa a fazer terapia, a gente quer terapeutizar todo mundo, quer que todo mundo faça terapia, né? Eu virei a Não quer ser terapeuta. testemunha de Jeová de terapia. Eu chego e falo, vamos fazer terapia, tão bom. E a gente começa a falar, teve uma vez que um amigo meu falou assim, não, mas a gente faz terapia, chega lá e fala, a culpa do seu pai e da sua mãe. Eu falei, não é. É justamente o contrário, que não é culpa deles, não é nada culpa deles. É, isso é verdade. Né? E até bíblico, né, Maurício? Eu falo muito isso, gente, quando eu vou falar sobre o Maurício, assim, que a gente gosta das sessões com o Maurício, porque ele nos aproxima muito de Deus, né? De acordo com as nossas crenças e tudo. Então, você mostra muito pra gente o que tá na Bíblia. Sim. E é bíblico honrar pai e mãe, né? E honrar pai e mãe, você pode falar melhor do que a gente, né? É honrar a história deles. Não é você obedecer, sim, Senhor, e tal. Não, é você honrar quem eles foram, como eles cresceram, né? Quando a gente olha para essas duas grandiosidades que são na nossa vida, né? Nós temos que enxergar nossos pais grandes, porque se você não enxerga o seu pai e a sua mãe grande, nunca você vai crescer. Isso é fato. Se eu enxergo meu pai ou minha mãe pequenos, eu vou continuar sendo pequeno. Como que eu vou crescer na vida? E a gente pertence a um sistema de pessoas, né? A gente coloca os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, que passaram por tantas e tantas e tantas coisas. Escravidão, guerra, fome, né? O Brasil é um país muito miscigenado, onde veio pessoas de todos os lugares do mundo, né? Então teve pessoas que às vezes, antepassados nossos, que saíram dos seus países, deixando um pouco da família. Mas tudo isso pra quê? Pra que a vida hoje estivesse aqui. Sabe o que eu lembro uma vez em terapia? Porque quando os meus pais mudaram pra cá, não quando eles mudaram, né? Acho que mulher tem muito isso, né? Aquele sentimento de cuidar. Sim. E eu queria muito retribuir de uma forma o que os meus pais fizeram por nós, assim, né? Por mim e por meus irmãos. Então eu queria retribuir pra eles de alguma forma. Sim. E eu meio que queria cuidar deles. Cuidar como criança, gente. Inconscientemente eu tava fazendo isso, né? Aí em uma sessão de terapia você falou pra mim, quem é você? Pra estar cuidando da sua mãe desse jeito. Porque eu queria resolver tudo a minha mãe. Minha mãe brigava com meu pai, eu tava lá falando. Eu tava lá resolvendo. Eu ia marcar salão pra minha mãe, eu ia fazer tudo pra minha mãe. E aí você falou pra mim, cara, sua mãe viveu quantos anos resolvendo tudo sozinha, sem você, sem sua ajuda, Sim. né? E você me fez olhar dessa forma pra minha Isso mãe. gera um atrito, né? A gente fala que a gente sai do nosso lugar de filho e a gente quer ir como se fosse pro lugar do nosso vô ou da nossa avó. E a gente vê muito isso acontecer. Muito Os mesmo. filhos querendo cuidar dos pais como se eles fossem. E assumir esse papel. A gente não tá falando de velhice ou de doença, tá? Vou deixar uma eu ia pauta falar aqui isso pra agora. vocês, tá? Tem muita gente que confunde isso de sair do lugar de filho, né? A gente tem que saber o que a gente faz. A gente pode ajudar, a gente pode fazer, mas a gente não pode lançar sobre a vida deles, tem que fazer assim. Ou se doer porque eles escolheram fazer assim. Isso. Então, tem muita gente que... É a vida deles, né? Não é porque as pessoas, quando a gente fala assim, você tem que honrar pai e mãe, tem gente que ainda fica furiosa com O que é essa honrar frase. pai e mãe, né? Pra vocês que estão assistindo. O que é honrar pai e mãe? Depois a gente vai falar um pouco disso. Exato, e tem gente que tem meio confuso isso porque ela tá fora do papel de filho. E é muito para as pessoas. Gente, isso é muito real, tá? Esses dias, vocês fizeram lembrar de uma história que eu escutei, né? E tipo assim, né? Eu fico escutando as histórias, né? E a gente fica analisando, só que eu fiquei na minha, né? Óbvio. Aí a pessoa disse assim, resumindo, né? Era uma mulher que tava falando que a sogra queria fazer uma viagem com todos os netos para Bariloche. E que as noras, né? Achavam aquilo... não estavam querendo aceitar, porque o lugar era frio, porque não tinha roupa, que não sei o quê. Colocaram um monte de objeção.
E aí falaram pra ela que se ela quisesse viajar com os netos, teria que ser pra tal lugar. O que ela fez? Não. E elas acharam um absurdo isso, né? E aí, na hora, a mulher olhou pra mim, eu não ia falar nada, né? Não ia falar nada, mas não puxa a minha língua, não puxa a minha língua. Ela falou assim, você, como psicólogo, o que você acha disso? Eu falo assim, eu achei que ela tá certa. Porque ela queria ir pra neve, era um sonho dela, o dinheiro, como você mesmo disse, é dela, era uma viagem do sonho dela. Ah, mas não sei o que, eu falei assim, mas era uma escolha dela. Ela tava certa. Aí ela falou assim, ela tava tão certa que depois sabe o que ela fez? Ela não viajou com os netos, viajou com 2 amigas pra neve. Ou seja, ela queria conhecer a neve, ela queria ter um momento de prazer com pessoas que ela gostam. Mas a gente tem essa mania de querer direcionar a vida das pessoas, né? Principalmente da nossa família. Sim, é normal, né? Sim. Agora, Só tem que se vigiar e frear. Eu policio o tempo inteiro. Problemas pra resolver, o jeito que quer fazer. Gente, igual a gente fala, essa frase domina. Quanto tempo eles viveram resolvendo os problemas? Eles são adultos, sem nós. Pronto, ponto. Sim, É isso. sim. E honrar pai e mãe, pessoal, o que a gente fala muito é o quê? É o seu pai e a sua mãe ter um certo orgulho de você, ver você se sentindo feliz, ver você se sentindo realizado. Você sendo um sucesso, seus pais já se sentem um sucesso. Não onde eles estiverem. Às vezes, nós somos a realização do sucesso de tantos e tantos que vieram e não conseguiram. E hoje, né, a gente consegue. Então é aquela coisa, né, a gente levanta aquela tocha como se fosse a tocha olímpica, né, agora tá na época das Olimpíadas, né, com maior orgulho. Por vocês eu consegui algo, né? E aí eu viro um pouco mais pra vocês, porque vocês são mães, né? O que é pra vocês, qual que é o significado de filhos? Ai, vou a madrugada toda. Ai, como se ele não soubesse, né? Já encheu o olho de lágrimas. Pra mim, agora é um pouco... Tá fresco ainda, né? Eu tô significando, ressignificando muita coisa, mas eu vou usar um exemplo do que eu vivi ontem. E eu compartilhei com o Wilton e eu falei assim... as pessoas ficam falando, nossa, a vida antes do filho, hoje eu não imaginava... Eu não me lembrava antes do filho e falava, ai, esse clichê, essa coisa. Gente, é isso. Aí eu não me lembro, Regiane. Me lembro, sim, mas faltava alguma coisa na Regiane. E aí eu... tô até emocionando de lembrar ontem. Eu lembro, eu saí 5h30. Cuidado a make, cuidado a make. Exatamente. A minha tá No Biachanori. E aí eu saí 5h30 pra trabalhar, 5 e pouco, atendendo. Olha, eu amo treinar, mas vocês são madrugadeiras de treino. Pelo amor de Deus, eu já gosto de dormir até mais tarde. Tá? Aí eu saio pra trabalhar às 5h30 e eu volto em torno de meio-dia. Gente, eu tava estacionando meu carro e aí eu vou ver o Joaquim agora. Eu vou ter a tarde toda com o Joaquim agora. Aquela coisa assim, gente, cansada. Igual a gente tá falando das coisas de que não é fácil, das renúncias e tudo mais, mas aquele prazer de, tipo, eu vou ficar com meu filho agora. E eu estou tendo essa oportunidade. Eu escolhi trabalhar de manhã, tô trabalhando dobrado, trabalho das 5h30 meio-dia, mas aquele sentimento de falar, nossa, agora eu vou ficar com o Joaquim, eu tô tendo a oportunidade de ficar com ele e fazer as coisas por ele. Gente, é muito real. É clichê, é mãe, não sei o que, tudo, gente. E é maravilhoso. Que bom. E pra você, Dan? Ai, meus filhos são tudo pra mim, né? É a minha motivação. Motivação de não desistir, de ser uma pessoa melhor, né? Pra ser exemplo pra eles, né? O Maicon brinca, né? Eles são o nosso Red Bull, assim. Porque às vezes você tá... Bacana essa definição. Senhor Maicon, né? Ele tem umas... Ele tem umas tiragens. Vamos fazer um podcast um dia com ele. Vai ser divertido. Tá vendo, né, Maicon? E assim, quando você, sei lá, tem algum problema, alguma coisa, parece que quando você tá perto deles, você esquece de tudo, né? Criança é o ser muito... Eu ouvia isso e eu falava, não é tudo isso, gente. Pior que é, e mais um pouco. E é mais um pouco. Então, assim, você fica sem dormir, você faz tudo. Eu me tornei outra pessoa depois dos meus filhos. Outra pessoa 100%. Questão de maturidade, né? Que a gente não tem outra opção a não ser adulto.
de verdade. Né? Ser adulto de verdade. E acreditar em mim, sabe? Tentar melhorar cada dia. Mostrar pra eles um mundo diferente, né? É tudo pra mim, não tem... Eu tô perguntando isso porque pra mulher, né, muitas mulheres, né, a maioria das mulheres, ser mãe é algo que tem relação com sucesso, né? Como a gente disse lá no início, né, existem várias referências do que é um sucesso do modo geral, né? E como vocês são mulheres, então a gente falou de pai, de mãe, de filhos, né? E da família de vocês, de relacionamento, marido e mulher, o que que vocês falam, assim, da relação de vocês? Então, né? Não, O que que seria um sucesso na relação? eu entendo O ingrediente hoje mágico a aí. minha família um sucesso. O sucesso Deixa eu falar uma maior que coisa, tenho uma é a coisa minha que- família. Deixa eu te falar uma coisa que você já falou numa live comigo que eu achei muito bonito, que não sei se você vai lembrar. Que você disse assim, que você não tem uma família perfeita, mas... Como que era que foi? Ah, eu não sei. Que você não tinha uma família perfeita, mas você tinha a família ideal pra você. pra Não, você se sentir. eu falo assim que a gente é perfeito nas nossas imperfeições, né? A gente não é uma família perfeita, mas assim, a minha família é um sucesso. A gente olhando lá pra trás, desde de nova, eu sempre quis família. Sou canceriana, né, gente? Então, assim, família pra mim sempre foi... Eu agora canceriano. E eu acho tão legal, porque eu pedi tanto pra Deus, só que eu queria muito ser mãe, mas o Michael não estava preparado pra ser pai. E eu sempre fui muito razão também, apesar de ser canceriana emocional, acho que eu tenho um pezinho ali em Áries, não sei. Mas eu sempre fui razão. E por mais que eu tinha o desejo de ser mãe, eu também tinha desejo de ter uma família estruturada, de ter uma família consolidada. Então, eu quis preparar ele primeiro para ser pai. Porque não é fácil, Não. né? Não é fácil. Você fica sem dormir, você engorda, você fica estressada. Sim. E se você não tem um companheiro, Ele fica... se você não tiver Porque a bem... prioridade era os dois, né? E se você não tem isso muito bem estruturado, abala, Sim. né? E aí eu até brincava com ele, falava, acho que tá na hora da gente ter um filho. Eu falava, você não tá pronto pra ser pai. E realmente, ele não tava. Então a gente foi tudo planejado até nesse sentido, até com relação à maturidade, assim. E quando eu tava grávida, eu pedia pra Deus, né, que eu queria um menino assim, assim, assado. Deus mandou o Bento igualzinho, eu pedi. Quando eu tava grávida da Manu, eu pedi, Deus mandou igualzinho, eu pedi. Então, assim, eu olhando pra trás, hoje eu tenho tudo que eu já pedi um dia. E você sabe que eu sou muito família. O mundo pode estar caindo. Se a minha família estiver bem, dá tudo certo. Então, pra mim, hoje, o maior sucesso que eu tenho é a minha família. Os valores que a gente consegue estabelecer, a sincronia minha e do Michael, né? Sincronia, gente, não é que a gente é feliz 24 horas, a gente ri um pro outro. Não, pelo contrário, todos os dias, todas as horas eu quero matar ele. Mas a gente... O amor prevalece, né? Isso. E a gente consegue se entender, né? Até quem conhece a gente brinca, vocês se completam. O que falta no Michael tem na Danisa, o que falta na Danisa Vocês falta no Michael. coisinhos. E é sobre isso. Então, assim, Eu pergunto isso pra vocês porque, assim, quando a gente fala de sucesso, tudo que a gente falou é muito importante, né? Todo mundo quer atingir um sonho, todo mundo quer se sentir realizado, mas às vezes a gente esquece de coisas que são essenciais na nossa vida, sim. né? Esquece da nossa família. Tem muitas pessoas que esquecem de filhos, né? De casamentos que a gente vê, às vezes, em ruínas por conta disso. Porque é uma busca tão desenfreada por conta, não é nem do sucesso, mas eu acho que é mais por conta de um poder, né? É uma coisa muito mais egóica. Quando a gente tá falando de sucesso, a gente tá falando de um movimento de alma, de amor. A gente não tá falando de ego. Eu não quero ser sucesso pra mostrar pro outro o quanto eu tenho. Não, eu quero ser sucesso pra ser igual ela disse, ó. Eu quero ser sucesso pra mim e pros meus. E que isso atinja mais e mais e mais pessoas e que isso leve um bem pra uma pessoa. Eu não quero ser sucesso pra uma pessoa me olhar e ter uma inveja do que eu tenho. Isso não é sucesso, gente. Isso é ego, né? E como eu reforço, né? Como pra mulher a importância disso, de ser mãe, de estar dentro de uma relação, de ter uma família, né? Isso é, em essência, o que é sucesso. Pra você, Rê, como que você define o seu relacionamento com o Wilton? Como que você
Hoje eu me vejo completa, assim. Eu achava que a gente já tinha, assim, chegado no ápice de um relacionamento no sentido, assim, de ser um pro outro, ter um outro. Uhum. E a gente começou muito isso junto, sabe? Assim, financeiramente, profissionalmente. E aí a gente se juntou. E aí a coisa deu aquele boom. E a gente sabe disso. E eu impulsiono ele me impulsiona. Pra eu Um estar motivando o outro, né? pra eu estar 5h30 da manhã na academia, gente, ele já levantou antes, já fez meu pão com ovo, já fez meu café. É esse cuidado. Essa troca, E né? ver hoje o Wilton pai, pra mim, assim, é a coisa mais tremenda, assim, a realização do sonho dele e a minha Ele disse realização. que quer ter um time de futebol, você já sabe tá bom. disso, né? No segundo ele para. O Michael também queria 5. O Michael queria 5. Não, Na Wilton Manu queria ele falou, gêmeos. não. O Wilton queria gêmeos. Aí depois, sabe de no nada. período dos 30 dias, ele falou assim, gente, como que tem gente que dá conta de 2 bebês ao dois. mesmo tempo? Admiro. Então, realmente a gente gira, é a bola grande do sucesso, a gente fala, a gente tem orgulho da nossa história, do nosso profissional, mas a hora que a gente chega em casa, na sala, e tá nós três juntos, é isso que importa. Eu falo às vezes como que as pessoas. Casa. Você tocou num ponto muito importante, porque pra mim, minha casa, eu sempre falo isso pra vocês, Quando né? vocês estavam falando assim, Tipo casa, assim, sentimento, você a Cara, nossa eu só imagino casa- eu guardadinha, Sim. na minha... Eu, o Wilton e o Joaquim, a gente gosta de sair muito, a gente gosta às vezes as pessoas, né, vê muita coisa no Instagram, que eu gosto de postar muito, mas assim, a nossa coisa, a nossa casa, é o nosso lar. É o templo, né? É o templo, exatamente. É o nosso templo. É o que Exatamente. o É o de ninho mais ali de mais ternura, de importante. afeto, de amor, né? E é igual a Denisa falou, e hoje eu me vejo nessa frase. Gente, pode estar acontecendo milhares de coisas à volta, mas tá tudo certo aqui na minha casa, aqui o Acabou. Joaquim, tá tudo. Então eu vou administrar o de fora. Então, com certeza a gente vai sabendo administrar isso com o tempo, que a nossa família é aquele nosso ponto fraco também, mas é o nosso ponto forte. Exato. E pra concluir tudo isso que a gente tá falando de coisas essenciais, qual que seria a definição que você teria, Dani, de Deus? De Deus, nossa, eu acho que tudo. Eu acho que sem Deus eu não conseguiria seguir, né? Por exemplo, eu brinco que eu e Deus nós somos assim, né? E eu tenho contato direto com ele lá. E aí, quando você. Mas é verdade. Quando você não tem Deus, eu acho que a vida perde o sentido, sabe? Sim. Você se sente vazio, porque é o que você falou. Existe uma ordem, né? Primeiro Deus, Sim. a espiritualidade, depois a família e depois o dinheiro. Porque quando a gente inverte isso, Isso. desestrutura. Bagunça tudo. Porque você perde a razão. Porque, por exemplo, às vezes tem muita gente, a gente vê muito, né? A pessoa correndo atrás de dinheiro e esquece a família ali. Isso. E aí depois tá lá, tá bem. E a família, como é que tá? Os filhos, como é que ficaram? Né? E aí Muita gente que corre atrás do dinheiro e não tem qualidade de vida. não tem qualidade de vida, sim. Então, assim, Tem gente que tem casas, mansões e não usufrui disso, e tem né? muita gente que tem tudo isso, tem muito dinheiro, tem fama, tem tudo. E se sente que falta alguma coisa. Incompleta. E o que Porque falta. tem gente que tem só dinheiro, né? Vamos e convenhamos, né? não, Que tem mas- um bando de puxa-saco do lado deles, que se tira o dinheiro da pessoa, a pessoa não tem mais nada, né? Mas assim, eu observando assim, o meio que eu convivo, assim, Uhum. né? Eu vejo que quando vê que tá faltando alguma coisa, aí eu olho e falo, cara, tá faltando espiritualidade aí, Sim. vamos. Essência, né? Essência. Porque quando você tem, você tá preenchido ali, você tá completo. Sim. Então, o que vem é lucro, né? Então, assim, não te falta nada. E é interessante porque tem até um provérbio, né, que diz, né, que quando a gente confia, né, não é bem assim que fala, mas quando a gente confia que acima dos nossos planos, né, existe o plano de Deus, né, que abaixo do céu todo o plano de Deus vai ser concretizado, é mais ou menos essa linha que você está dizendo, né? A gente começa a se impulsionar, tem uma força ali, porque obstáculos, desafios, Não, quedas. E assim, ó, quando a gente fala de autoconhecimento, gente, é tudo. Autoconhecimento é bíblico. Sim. Se você ler a Bíblia certinho, você vai ver que tudo lá tá escrito pra você se conhecer, pra você não escutar as outras Tem um pessoas. livro que eu acho que é do Augusto Cury que chama, né, o homem mais inteligente do mundo, que ele conta a história de Cristo.
Cristo foi o maior terapeuta que existiu Não, no mundo. esses dias eu assistindo a pregação de Frei Gilson. E ele falou um Maravilhoso. negócio. Nossa, ele falou um negócio muito que me tocou muito assim, sobre humildade. Ele fala assim: humildade é autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento, você consegue ser humilde. Humildade não é você vestir uma roupinha simples, morar num lugar simples Sim. e gostar de. Não, isso não é humildade. Humildade é você se autoconhecer. Porque a pessoa que tem coragem e humildade de enfrentar os seus defeitos, Sim. os seus erros, Dizer, eu olhar. tenho erros, né? Porque a gente às vezes tem Isso. vergonha disso, né? De falar que a gente erra, de falar, às vezes, do que a gente sente culpado, do que a gente sente vergonha. E isso é uma coisa que tem na vida, todo mundo tem, a nossa sombrinha ali, né? É, e assim, por exemplo, cara, eu não tô sendo uma pessoa boa, sabe? Eu faço isso de errado. Então ele fala que humildade é autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento, você consegue ser humilde. Porque quem não é humilde não encara os seus É defeitos. porque olhar né? pra dentro dói, né, gente? Dói. Sim, A gente encontra coisas boas, mas a gente encontra muitas coisas que a gente fala, putz, eu errei aqui. Sim. E aí a gente sente vergonha, a gente sente culpa, mas isso é do ser humano. Enquanto você não dizer que você errou aqui, você vai continuar no mesmo erro, você não se desenvolve. E Deus coloca a gente nisso. Outra pregação de... Ai, gente, eu tô muito Frei Gilson aqui. É porque eu tô assistindo muito ele ultimamente. E outra pregação que ele fez foi essa. Você tá por um período de turbulência, Deus te coloca nas turbulências pra você aprender algo dali. Se você não consegue aprender nada dali, você vai passar de novo, até você aprender. Nada mais é Exatamente. também que é o quê? É o autoconhecimento. Você onde você pode melhorar, onde você não pode mais errar pra você evoluir. Então, cara, tudo é bíblico, então tudo é Deus. Sim, sim. E eu falo mais assim, quando a gente tá conectado com a espiritualidade, as pessoas que chegam até você, tudo que chega até você, igual a gente tá falando do problema, as soluções vêm mais fáceis. Sim, Deus coloca as pessoas ali, ó, pra te ajudar. A fé te impulsiona a você enxergar novos olhares. Ó, você tá com um problema aqui, mas tudo bem. Vamos buscar. Então, eu acredito muito nisso. No autoconhecimento, em Deus. E eu acredito mais ainda que quando a gente tá... Porque, gente, não adianta nada você só ir lá na missa domingo e você ficar ouvindo a homilia e não praticar durante a semana. Não adianta nada. Então, assim, pra mim... Eu falo que a prática, né, é o que mais conta, né, quando a gente tá Exatamente. falando. Então, a gente toda semana, a gente se põe à prova, Deus nos coloca à prova, mas eu acho que mais, a gente tá conectado com Deus, sabendo que... e saber ouvir, Deus fala com a gente, Saber gente. ouvir. Exato, exato. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa... Ai, tal coisa tá acontecendo comigo e tal. Mas você o Frei Gilson falou também uma das pregações. Tá, a gente tem que orar, mas a gente também tem que ter um tempo pra ouvir Deus. Você tá tirando um tempo também pra ouvir Deus? Porque você só quer pedir, só quer falar. Mas a gente também tem que ter esse tempinho pra Ó, eu, né, silenciar. dando meu testemunho aqui. Vou dar um testemunho aqui, gente. Eu já falei algumas vezes, mas acho que cabe o que a gente tá falando aqui. Eu comecei a terapia, você lembra, porque eu queria largar o Michael. Eu queria terminar meu casamento a todo custo. E aí eu cheguei lá no Maurício. E o Maurício, quando a gente fala do Maurício, eu não sei o que as pessoas acham que você faz lá no consultório, sabe? Eu ia trazer minha bolinha de caldeirão. cristal hoje aqui pra vocês. Não sei o que eu Vai posso lá, primeiro eu não deixei. Marca uma consulta Eu com não ele. sei o que o pessoal pensa que você faz lá. Mas, assim, você me aproximou tanto de Deus, assim. E você é uma pessoa usada por Deus. Eu já te falei isso várias vezes. Porque eu cheguei lá, pra vocês verem, a minha família, eu acho uma família linda. Eu ia destruir a minha família por falta de conhecimento, de autoconhecimento. Então, uma vez eu falei pra pessoa assim, nossa, faz terapia. Minha terapia é Deus. Quase que eu falei, meu Deus, que ignorância, colega. aham. Porque, assim... Vocês estão aqui pra ajudar a gente, E direcionar. né? E direcionar. Cara, hoje eu tenho uma família perfeita graças ao Maurício, né? Graças a Deus que colocou uma pessoa que me ajudou, que iluminou ali o negócio. E eu consegui o quê? Autoconhecimento, né? Porque a gente tem mania de jogar a culpa no outro, né? E às vezes às vezes não, Olha a maioria pra das vezes, né? olha pra A culpa é você. nossa. E o engraçado é você falar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes eu sofri tipos de preconceito dentro da parte da psicologia por conta disso. Porque eu sempre falava, cara, mas dentro dessas abordagens que todas faz sentido, quem sou eu pra dizer que, né,
de comportamento. Mas eu falava assim, cadê Deus no meio disso tudo? Que é o, tipo, boom de tudo. Exato, O principal, né? E todo mundo ficava, você não é psicólogo, você é meio guru. E até o momento que eu disse, você quer saber? Eu vou ser o que eu tenho que ser. E eu tocando a vida das pessoas, eu fazendo coisas boas. Fazendo não, né? Transformando a Direcionando vida. as pessoas, que eu não faço nada, igual eu falo pra vocês. A transformação é de vocês, né? Eu tô ali só como um instrumento ali, né? Sem instrumentos, né? Sem bola de cristal e sem Não, eu caldeirão. não sei. Gente, coloca aí nos comentários. Tem uma bolinha de... vocês Eu não queria acham falar nada, mas ele tem uma bolinha de que o cristal, Maurício sim. tem no consultório dele? É um ponto Vamos fazer um tour pelo seu consultório um dia? Vamos. Tirar. Aí eles vão falar que você tirou o caldeirão na Não, filmagem. mas deixa, porque tem pessoas que vão lá por curiosidade e elas acabam ganhando algo com isso. Eu não aguento, oh, meu Deus. Não é? Mas, gente, olha, o papo tá muito agradável, mas eu quero agradecer a vocês. É sempre um prazer. A gente tá falando de pessoas de sucesso. Essas daqui são minhas queridas, que eu sempre tô perto delas. Imagina, ele que é um né? querido, É. gente. E a gente tem que estar perto de pessoas assim, que, né, que transmitem energia boa, né, que um quer agregar com o outro. Então, assim, se você tá nessa busca, né, pelo sucesso, primeiramente, se centra, né, faz uma oração, uma meditação e pensa o que você quer pra você. Acredite no seu próprio potencial. Exato. Vai enfrentar a sua batalha. Todo mundo tem um combate, né? Mas isso faz parte. Ou você vai ser um vencedor, né? Que vai vencer uma dor, ou você vai ser um perdedor. Você vai perder pra essa dor. E assim, a gente tá aqui pra dizer pra vocês que não é fácil esse desafio, porém, assim como a gente conseguiu o nosso lugarzinho e a gente tá olhando pra outros lugares, né? Que com a força de Deus e com os nossos esforços a gente chega lá, Vamos né? conseguir. Vocês também conseguem. Sim. Né? É uma que hoje essa conversa nossa, né, possa levar aí um pouco de insight para vocês, né? Plantou alguma sementinha na cabeça de vocês, já tá valendo aqui pra gente, Sim. né, para levar um pouco de autoconhecimento, de autocuidado, né? Vamos cada um cuidar da sua vida, vamos cada um olhar pro seu sonho. Para de olhar para a vida do coleguinha, né? Olha para você, honra seus pais e embora. Vai pro seu caminho. Agradecer mais uma vez ao meu amigo Pacheco pela oportunidade. Logo mais vocês vão ver aqui outros episódios comigo, né? E desde já, muito obrigado a todos vocês. Yeah.